Sou o babaca por fazer meu filho perder a viagem de formatura para cuidar dos irmãos em casa? Meu filho acabou de se formar no ensino médio, e nós estávamos pagando para que ele pudesse fazer uma viagem de carro com os amigos. Ele deveria partir na quarta-feira, mas, nesse meio tempo, os pais da minha esposa sofreram um acidente de carro. Eles moram em outro estado, então tivemos que dirigir cerca de 4 horas para chegar até lá. Minha esposa estava devastada e não tinha condições de dirigir, já que o pai dela estava em estado crítico. Felizmente, ele sobreviveu. Temos outros 2 filhos, de 11 e 7 anos. Não podíamos deixá-los sozinhos em casa e não conseguimos encontrar ninguém para cuidar deles com tão pouca antecedência. Tentamos até pedir ajuda ao nosso vizinho, mas ele também não pôde. Então, a única opção foi nosso filho de 18 anos. Ele ficou furioso, para dizer o mínimo, mas aceitou. Eu disse a ele que compensaríamos de alguma forma e perguntei se os amigos poderiam adiar a viagem em uma semana. Infelizmente, não puderam. Ficamos fora por 2 dias. Meu filho segurou as pontas. Minha esposa ficou com os pais dela, e eu voltei para casa. Paguei meu filho por ter cuidado dos irmãos e fui conversar com ele sobre a possibilidade de ainda participar da viagem. Era para durar 2 semanas e os amigos ainda deveriam estar apenas em um estado vizinho. Mas ele explodiu comigo, dizendo que eu arruinei a viagem dele e que não fazia sentido ir, mesmo que ainda restassem 12 dias. Ele me chamou de idiota e se trancou no quarto. Preciso de outra opinião, pois foi uma emergência, e ele parece não se importar que os avós quase morreram. Edith. Bem, ele ligou para a mãe, digamos que não terminou bem. Ele basicamente disse para ela a mesma coisa que disse para mim, e minha esposa teve um colapso no telefone. Ela mandou fotos dos ferimentos do avô e da avó para ele. Depois disso, ele finalmente saiu do quarto e me disse que não vai mais viajar e que as passagens não serão necessárias. Conversei com minha esposa, nunca a vi tão brava. Meu filho confirmou o que aconteceu, ele começou a gritar com ela assim que atendeu a ligação, e ela perdeu completamente a paciência quando ele a chamou de egoísta. Uma boa notícia é que o avô começou a recuperar a sensibilidade nas pernas, o que era uma grande preocupação. Para quem está dizendo que não tínhamos um plano de emergência, nós temos. Meu amigo mais próximo estava de férias. 2 Babá principal, não estava disponível. 3 Babá reserva, também não estava disponível. 4 Último recurso, os avós, que estavam no hospital. Tentamos de tudo, até perguntamos ao nosso vizinho, com quem temos uma boa relação. Esse será meu último update. Tive uma conversa com meu filho sobre tudo. Minha esposa e ele vão conversar quando ela se acalmar. Os amigos dele não estão mais em um estado vizinho, agora estão 2 estados abaixo e indo para o México. Provavelmente vão chegar à fronteira hoje à noite. O plano inicial era ir para a Califórnia. Ele estava com o passaporte tudo pronto. Isso virou uma grande bagunça. Ainda não contei para minha esposa e vou esperar até que ela esteja mais calma. Vou encerrar dizendo que espero que nenhum de vocês tenha que passar por algo assim. Por favor, lembrem-se de que seus pais são humanos. Atualização. Obrigado às pessoas que entraram em contato e perguntaram como estamos. Informei minha esposa ontem à noite que nosso filho estava indo para o México e não para a Califórnia. A conversa foi pelo FaceTime e, depois de um longo diálogo, concordamos que ela estava emocionalmente abalada demais para lidar com a situação, então eu tomaria conta disso enquanto ela se concentrava nos pais. Conversei com meu filho para entender toda a história. O plano original era ir para a Califórnia, mas mudou para o México. Ele sabia que não pagaríamos por uma viagem para fora do país, então mentiu. Quando a emergência aconteceu, ele percebeu que, se perdesse a data de partida, não poderia se juntar aos amigos sem que descobríssemos a mentira. Estou furioso por ele ter usado nosso dinheiro para uma viagem e mentido descaradamente para nós. Então, ele terá que devolver até o último centavo que demos para essa viagem. Já nos devolveu $2.000, mas o restante virá dos próximos salários dele, já que ele já gastou o dinheiro. Depois disso, tivemos uma conversa longa sobre se ele realmente quer fazer parte desta família. Ele tem 18 anos, pode sair de casa se quiser. Mas, se quiser continuar na família, precisa aprender a contribuir, não apenas tirar dos outros. Nós não somos obrigados a fazer mais nada por ele neste momento, mas fazemos porque o amamos. Ele não pode simplesmente mentir para nós e gritar com as pessoas enquanto os pais delas estão entre a vida e a morte. Ele admitiu que ficou muito chateado e exagerou, especialmente com a mãe. Disse que, quando ela enviou aquelas fotos, foi quando a gravidade da situação realmente caiu sobre ele. Não fiquei nada feliz que ela tenha feito isso. Foi aí que ele percebeu que os avós poderiam ter morrido. Ele pediu desculpas para mim e para a mãe, e ela também se desculpou pelo colapso emocional durante a ligação. Vamos agendar terapia familiar, pois a confiança que tínhamos nele foi destruída, e isso também ajudará a processar tudo o que aconteceu. Não me arrependo de não ter levado as crianças menores para a UTI.
É um ambiente terrível para elas e teria sido ainda pior vê-las assistindo a mãe tendo colapsos emocionais. Uma boa notícia é que o avô foi transferido para um quarto normal. Ainda não sabemos quando ele terá alta, mas será uma recuperação longa. E, para esclarecer, ele não causou o acidente. Foi em uma rodovia, e um carro que estava costurando entre as faixas bateu neles. Estamos considerando nos mudar para a casa dos avós para ajudá-los, mas ainda não tomamos uma decisão definitiva.